Estamos de volta com o programa Educare, hoje falando sobre a questão de berçários, busca de uma escola pelas mães de primeira viagem. A minha convidada é Margarete Pires, que é pedagoga e psicopedagoga. Você pode participar conosco mandando e-mail para programabc@netservicos.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Bom, Margarete, tem um monte de questão, tem muitas né, coisas, tratar, dá para a gente conversar mas horas. assim, o que principal, né? Nós já falamos da questão do ambiente, de conversar para saber qual a proposta da escola, proposta pedagógica. Tá. Porque a criança está lá, ela não está lá só para ser cuidada. Não, é muito pelo ela contrário, tem todo várias desenvolvimento. Questões que são trabalhadas. Que tem que ser abordadas também, e isso está dentro do projeto, né, dentro dessa proposta pedagógica. Isso é obrigatório as escolas terem? Elas têm obrigação de ter a proposta pedagógica e os pais devem pedir e perguntar, né, qual é essa proposta pedagógica. E que é muito importante não ficar só no papel, os pais perguntarem na forma prática, tá? Você falou que existe essa proposta. Como vocês trabalham essa proposta pedagógica? Como é feita essa proposta do dia a dia da criança? Como vocês trabalham isso? Isso é muito importante, porque às vezes fala assim, não, o nosso objetivo é estimular os bebês, tá? Mas como é feita essa estimulação, né? Você pode estimular colocando música. Exatamente, as berçárias estão capacitadas porque tem muitas formas de você estimular um bebê, desde a hora que ele está acordado, a hora que você vai dar o banho, na alimentação você pode estar estimulando, né? Fazer com que ele use as mãozinhas, começar o engatinhar, deixar a criança solta para engatinhar, tem escolas que deixam a criança muito presa. Então tem muitos estímulos que, tanto na parte motora, como também na parte cognitiva, dá para você trabalhar desde bebê. Então, tem muitas formas de você trabalhar, muitas técnicas que você pode usar para desenvolver essa estimulação da criança, né? Então, perguntar para a escola como é feita essa estimulação. Isso é muito importante. E se puder também no momento que esteja, né, um grupo poder assistir um pouquinho, né? sabe? Isso é importante, sabe? Porque, como eu falo, as escolas, elas têm que dar essa abertura dos pais assistirem um pouco a aula, ver como que essas crianças são tratadas no berçário, qual é o tipo de estimulação que é dado quando eles acordam na hora do banho, como é feita essa estimulação, porque tem várias formas de você estimular o bebê na hora do banho, né? Nós sabemos que não é fácil, que o berçário tem várias crianças. A gente, para dar conta de às vezes, é tão difícil. Não é fácil, né? Mas a função, é o objetivo da escola, então eles têm que atingir o objetivo para que essa criança realmente ela consiga um bom desenvolvimento para melhorar inclusive a sua autoestima, porque ela tendo um bom desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, ela vai ter uma autoestima boa. Então, é importante. E nessa, né, nós estamos falando de cuidar, né? A gente pensar enquanto mãe, eu cuido de um só. Certo. Num berçário, qual que é o número ideal de pessoas para cuidar? Porque não vai ser um por um. Né? Uma berçarista cuidando de uma criança. Então, qual que seria o ideal? Então, hoje eles estão dizendo assim, que na realidade, anteriormente estavam dizendo que era para cada 3 crianças uma berçarista. Só que isso praticamente se torna inviável até na parte financeira da escola. Então, assim, o ideal pelo menos são para cada 6 crianças dessa faixa etária do berçário, ter uma berçarista e uma auxiliar que fica circulando para poder acompanhar essas... Porque se a gente pensar nessa rotina, enquanto está dando banho em um, sim, tem 5 crianças que estão ali que precisam ser E a maioria dos berçários, elas fazem o seguinte também, por exemplo, tem uma berçarista que ela só cuida do banho da criança. Então, essa berçarista é para o banho. Então, isso é muito bom, porque ela vai se especializar mais em como estimular esse horário da criança. É muito bom também, né? Então, muitos berçários hoje estão fazendo isso. Então, fica assim, específica para ela atuar naquela parte. Você vai fazer a troca do bebê, você vai dar o banho, né? A alimentação passa para outra berçarista. Então, essa divisão ajuda bastante, não sobrecarrega, né? E dá para dar um atendimento bem mais individualizado para cada criança, que é o que eles precisam nessa faixa etária. Bom, nós tocamos aí na questão do banho e higienização. Dei banho numa criança e agora vou dar banho em outra. Isso é muito importante também os pais perguntarem, observarem, porque assim, toda vez que uma criança termina de tomar banho, tem que ser feita a higienização dessa banheira e uma higienização perfeita, para antes de você colocar outra criança. E nós sabemos que muitas escolas não fazem isso, e isso é muito complicado. A maioria faz, hoje em dia, né, inclusive, a gente vê que
está tendo um desenvolvimento muito grande nos berçários, né? Então a gente vê que está tendo um progresso muito grande nessa faixa etária. Mas nós temos que observar, sim, como pais, como está sendo feita essa higienização, não só da banheira, mas como dos utensílios que essa criança usa, a mamadeira, enfim, de tudo que essa criança... E esses utensílios normalmente são os utensílios individuais de cada criança? Sempre tem que ser normalmente a família individual. que manda, né? Normalmente a família manda e tem sempre que ser individual. Jamais você pode usar o mesmo utensílio para outra criança. Por exemplo, se ele acabou de dar banho numa criança, você usou essa toalha, a toalha é dela. Você vai pegar outra toalha para dar banho na outra criança. Da mesma forma, a mamadeira, e inclusive na alimentação, né, que nós também temos que observar, porque às vezes a colher, por exemplo, você está alimentando essa criança, você vai alimentar só essa criança com essa colher, e não dessa colher para outras crianças também. Então, tudo isso, os pais, quando vão fazer essa visita na escola, eles têm que observar. Então, tem que ter esse olhar clínico, né? Tem. Para poder observar exatamente. São muitos detalhes. Muitos detalhes, muitos mesmo. Questão de saúde. Criança nessa faixa etária, Sim. pequenininha, fica lá resfriadinha, tem as questões do nascimento dos dentes. Como que é legalmente essa questão de medicar? Porque tem uma lei sanitária, né? Que a escola não pode medicar, então, é isso? É isso, a escola não pode medicar, assim, a orientação é que ligue para os pais, né, para vir buscar, a não ser que, vamos supor, essa criança tem uma medicação que ela tem que ser dada diariamente, então tem que ter a receita do médico, isso, tá? Lá arquivado na agenda dessa criança, para ser dada a medicação correta. E o que é muito importante também é assim, a escola observar o medicamento para ver se a mãe está mandando o medicamento correto. Certo. Isso tudo é muito assim, tem muita coisa para se comentar. Mas é importante também, dentro dessa proposta pedagógica, os pais perguntarem como é que funciona exatamente isso, né? Se houver uma emergência ou a criança precisar de um medicamento, como a escola lida com essa situação, como que é feito realmente o acompanhamento em relação de precisar de um medicamento ou até mesmo uma emergência. Por isso que eu digo que as berçaristas têm que ser muito proativas, porque elas têm que saber lidar com qualquer coisa que acontece com a criança. E essa fase, a criança está explorando o mundo, né? Então, e normalmente até cursos de primeiros socorros, né? Porque sim, engasgou, que são também. coisas, nós falamos de coisas como que acontece em casa, acontece, né? Acontece, a criança. Então, para saber como lidar com a situação, né? E não se desesperar, e sim atuar diante de um problema. Então, por isso que também é importante os pais perguntarem nas escolas como é feito isso, né? No caso de uma emergência, se as berçaristas estão aptas a isso, como é que funciona, isso é importante também, porque são bebês, eles estão se desenvolvendo. Não sabem falar. Não sabem falar, né? Então, e assim, precisa estar sempre observando, todo cuidado é pouco, tem que ficar mesmo. Depois que o bebê entrou na escola, o que é importante para a família? Então, o meu filho vai ficar na escola 8 horas por dia. Tá. O que eu posso fazer com ele do 0 aos 2 anos, para eu poder manter esse vínculo? Porque a criança vai muitas vezes se apegar a quem está ali cuidando, alimentando. O que é importante é assim, é aquilo que eu falo, a família não pode delegar tudo para a escola. Né? Então, assim, se possível, a mãe deixar para dar o banho em casa, porque é o contato que a criança precisa, né? Esse contato é muito importante da mãe ter com o filho. Então, se ela puder deixar para dar o banho em casa, isso é muito importante, né? Na troca, a mãe tem que dar continuidade àquilo que a escola está fazendo. Então, ela tem que continuar também estimulando em casa. Não é porque a escola está estimulando, então a minha parte já está sendo feita lá, eu ponho essa criança para dormir, amanhã de manhã já levo novamente para a escola e tudo bem, não é assim. Então, quando ela está com essa criança, ela também tem que dar atenção, ela tem que usar algumas horas, eu sei que não é fácil, essa mãe voltou do trabalho, né? Mas a criança está lá e ela tem que ser atendida, né? Então é importante que a família também dê continuidade ao trabalho da escola, isso é muito importante. E a questão de alimentação também é muito importante, né? Muito importante, né? Primeiro a família passa a alimentação, sempre tem que ter uma orientação do pediatra, né? Porque como você disse, assim, são muitas crianças, né? Sim. Talvez... várias orientações, né? Diferentes, do que já porque come, tem criança do que às vezes tem criança que às vezes é alérgica a algum alimento. Tudo isso precisa ser, né? A berçarista precisa saber para poder diferenciar, né? Para poder cuidar de cada criança de uma forma diferente, né? Então é importante também que perguntar nas escolas como é feita essa alimentação, principalmente depois que a criança já começa a almoçar na escola, né? Às vezes até jantar.
perguntar como que é feita essa alimentação, se ela é balanceada, se existe uma nutricionista que orienta essa alimentação. Isso é muito importante também. E depois que essa criança crescer, a mãe, ela às vezes fica em dúvida, né? Se mantém numa escola, porque tem escolas que é só berçário. Certo, aí ela tem que passar depois ela tem que passar para uma outra escola. Os cuidados são os mesmos. Sim. Depois para uma educação infantil. Sim, para a educação infantil os cuidados são os mesmos. A criança até os 6 anos, na realidade, ela requer os mesmos cuidados, apesar que agora, com 5 anos, a criança já vai para o fundamental, né? Que era o antigo educação infantil ainda, agora já é o fundamental, mas ela ainda precisa desses cuidados, né? Porque a idade dela continua sendo a mesma idade, de 6 anos. Então, é uma criança que ainda precisa dessa orientação, precisa desses cuidados, precisa desses estímulos, principalmente nessa idade, porque ela está iniciando uma alfabetização, né? Então, ela precisa de muito estímulo. E como eu falo, isso eu acho que é muito importante, é um trabalho individual com cada criança, porque cada criança é única. Não dá para nós generalizarmos, todas vão aprender com a mesma metodologia, nem sempre. Então, tudo isso é muito importante. Margarete, o que mais me marcou do nosso bate-papo aqui, que assim, eu não tinha me atentado para essa questão realmente dessa corresponsabilidade, né? Eu gostei muito desse termo que você usou. Então, a escola é responsável pelaquela criança no momento, enquanto ela está lá. Está lá, com Ela certeza. não é responsável pela formação de valores, de princípios. Também. Hoje, ela contribui. Contribui, exatamente. Mas essa formação de identidade tem que vir de casa. Tem que vir de casa. É como eu falo, a primeira educação, quem vai dar é a família. A escola vai dar continuidade a essa educação. Então, lógico, a escola vai para transmitir valores também, a escola também vai desenvolver essa parte toda, né, do desenvolvimento integral dessa criança, mas a família não pode se ausentar disso, jamais. Não dá para terceirizar todos os cuidados. Jamais, jamais. Ela precisa continuar passando os seus valores, porque é muito importante, porque como eu falo, a escola vai dar a continuidade. Porque cada criança também vem de uma cultura diferente, porque na escola cada criança vem com uma cultura diferente, com às vezes costumes diferentes, a escola tem que se adaptar a tudo isso. Então, por isso que é necessário a família continuar também dando a parte dela. Com certeza. Margarete, nosso tempo terminou. Você que gostou do nosso bate-papo e quiser conversar um pouco mais, saber um pouco mais do trabalho da Margarete, pode entrar em contato pelo telefone 11 2865 6162, pelo 11 98255 6155 e também pelo e-mail marga.pires@gmail.com. Margarete, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a presença, tá? Estou muito feliz de poder falar com você. Obrigada. Obrigada a você que esteve conosco. Eu te vejo no próximo Educare. Até lá.